que o Senhor venha de encontro a esta igreja, que o Senhor venha de encontro a todos que nos ouvem online. Pai, que a Tua presença, a Tua palavra, ela encontre em nosso coração abrigo, e que nós possamos responder a ela conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Antes de você sentar, eu quero que você levante a mão direita, em nome de Jesus, e você dê um high five para 5 pessoas que estão ao seu redor. Diga: que bom que você está aqui, meu irmão, que bom que você está aqui, minha irmã, Deus te abençoe, muito bom, em nome de Jesus. Pode se assentar depois disso. Glória a Deus. Irmãos, quem se considera igreja de Jesus, diga amém. Amém. Yes! Então essa palavra é para você. Por quê? Porque hoje nós vamos pincelar um pouco sobre a igreja, sobre a vida da igreja. E nada melhor para pincelar esse momento, esse entendimento, do que nós voltarmos às bases do que é a igreja, ou o que era da igreja. O livro de Atos, se você for pegar do capítulo 1 em diante, é a história do início da igreja. O início daquilo que a gente hoje entende, esse ajuntamento de pessoas que ouviram o evangelho, que entenderam que Jesus era o Messias, era o Cristo. É o ajuntamento dessas pessoas que não só ouviram, mas também viram nesse contexto. E esse é o momento onde a igreja começa, o início da jornada cristã, lá em Jerusalém. Os discípulos estavam no meio desta igreja que estava espalhada. Os 12 que iniciaram e andaram com 3 anos com Jesus, eles viam, eles ouviram, eles presenciaram milagres, eles viram pessoas sendo atraídas pela mensagem da nova aliança. E o que acontece depois disso? Jesus é morto, ele é sepultado, e ao 3º dia, nesse momento, diga-se de passagem, as pessoas desanimaram, as pessoas colocaram as suas esperanças, achávamos que ele era o Messias, mas morreu. Ao 3º dia, o que acontece? Quantos me ajudam? O que aconteceu, irmão? Venceu a morte, ressuscitou, a pedra é removida, Jesus volta a estar no meio dos discípulos, ele volta a aparecer para as pessoas, ele volta a entrar nos ciclos de oração, ele volta a fazer mais milagres, porque ele era o Cristo ressurreto, aparece por 40 dias, e ele é mais visto por mais de 500 pessoas, ao vivo e a cores, para que se não bastasse, depois de estar no meio daquele povo, de andar no meio daquele povo, de estar ali, junto, de carne e osso, Dani, imagina. Ele sobe aos céus, na presença dos discípulos, aonde todos estavam assim, o que está acontecendo? Cara, está indo para o céu, e agora? E daí eles ficaram olhando assim, tá, quando que ele vai voltar? Ele foi, ele volta, tudo que sobe, é verdade. Ele voltará ainda. Quantos creem, digam amém? Yes! Mas aí vem 2 homens dos céus e olham para a igreja, que sou eu e você. O que vocês estão olhando? Esse Jesus que subiu, descerá. Vão e façam tudo o que ele nos ordenou. Jesus tinha ordenado, sim, que voltassem a Jerusalém. E ali eles ficaram. E ali começou a história de Atos. E ali começa, irmãos, uma jornada que é a igreja de Jesus Cristo nesta terra. A nova aliança executada, o véu foi rasgado. Agora todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, creem em Jesus, o Cristo, eles são considerados filhos de Deus, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim, ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Uau! Uau! E daí a gente tem uma igreja. E quando a gente fala igreja, a gente pensa em um ajuntamento grande, né, irmãos? Pensa assim, nossa, foi uma loucura. Foi, irmão.
Mas para pensar, 2000 anos atrás, homens que viveram com o Mestre, com o Messias, eles começaram numa jornada que não havia mídia, não havia internet, não havia dinheiro. Eles começaram a testemunhar daquilo que eles viram e ouviram. E ali Deus começa a agir, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, numa reunião. Pedro vem, prega, primeira pregação de Pedro, quantos se converteram? Alguém me ajuda? Vou dar uma dica, 3.000. 3.000 se converteram na primeira exposição do Messias, do Velho Testamento, que vem e completa as profecias do Velho Testamento. Ali está, Pedro e João vão para o templo, cruzam com um homem paralítico à beira da entrada do templo, que pede esmolas. Eles olham para ele e falam assim, me dá esmola. Pedro e João olham para ele, eu não tenho dinheiro, nem prata, nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te. E eles pegam aquele homem, ele levanta na frente de todo mundo, um alvoroço na cidade. Guess what? O que aconteceu com Pedro e João? Foram para a cadeia. Foram para a cadeia. Eles são detidos, porque havia algo especial naquele povo. E daí, irmãos, ao ponto que eu quero chegar, depois dessa grande introdução, e dessa grande explanação do contexto desse texto, nós estamos lá em Atos 4, e Pedro e João são libertos da cadeia, e eles vão e continuam em unidade com a igreja. Há um teólogo alemão, que eu gosto muito, Bonhoeffer, se você tiver, tem um filme sobre a vida dele agora, que saiu. Um cara que levantou a voz ante o nazismo. O homem que levantou e disse assim, não, está tudo errado, a igreja não é isso. Ele fala o seguinte, a igreja só é verdadeiramente igreja, quando existe para os outros. A igreja só é verdadeiramente uma igreja, quando ela vive para o... Então, se você veio aqui pensando em você, irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Vai ter alguém pensando em você. E você vai pensar em quem? No outro. Olha que coisa linda. A igreja, ela começa já na proclamação do Evangelho, na proclamação da salvação, na cura, na fazer com que o Evangelho ele viva realmente. Mas... antes desse versículo que a gente começou a nossa palavra lendo, Atos 24, 32 e 33, que é lindo, né? Na multidão dos que creram, era uma só mente, um só coração, ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Isso aqui, irmãos, era exatamente depois desse início todo, depois dos 3.000 se converterem, depois de Pedro, João e Pedro serem presos, depois da cidade estar toda alvoroçada. Mas eu quero chamar no versículo anterior algo que acontece que é relevante para a minha vida e para a tua vida. E é o primeiro ponto dessa pregação, porque a igreja estava cheia. Depois que Pedro e João eles foram presos, eles foram libertos, no versículo 31 do capítulo 4 de Atos diz assim, depois de orarem, fale assim, depois de orarem, vamos ler isso juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e depois... Olhe para mim. A igreja fazia o quê? Orava. O que é orar, pastor? Falar com Deus. Glorificar a Deus. Clamar a Deus. Interceder ao Senhor pela vida dos outros. Irmãos, essa igreja estava tão forte na convicção de fé que eles tinham, que eles oravam fervorosamente. Eu brinquei aqui no púlpito, eu falei assim, gente, eu não quero ninguém lá atrás, passeando lá atrás, tem que estar sentado. Por quê? Porque o culto é para ele. Dei instrução para o pessoal da recepção. Gente, nada de conversar aqui. Chegou paz do Senhor, bem dele, manda para dentro. Por quê? Porque se deixar, a gente gosta de conversar, sim ou não?
Ah, irmão, passei a semana inteira numa luta, chego aqui, tem aquela irmã abençoada, que dá aquele sorriso, aquele abraço. Mas o culto é para o Senhor, irmão. Se a gente chega aqui e não tem um entendimento do que a gente está fazendo aqui, a gente está perdendo nosso tempo. A gente está aqui para adorar ao Senhor. O culto é na horizontal, não, na vertical. Horizontal. Mas essa igreja, ela orava, irmão. Primeira coisa, ore. Ore fervorosamente. Não espere a pastora vir aqui para orar. Quando ela vem aqui para orar, para interceder, não é para você ficar olhando e receber a oração, não. É para você orar junto. É para você ouvir, mas é para você se achegar. É para você fortalecer o outro e orar e clamar a Deus. Porque em Atos, o que aconteceu? Quando oravam fervorosamente, o templo, o lugar onde eles estavam, fez o quê? Chegou a sacudir, tamanha era a intercessão. Irmão, tamanho era o barulho. Tamanha era a voz que se levantava e dizia assim: eu creio no Senhor, Ele é o Messias, Ele é o meu Rei, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, eu creio. Irmãos, sempre vai ter aquele irmão: não, pastor, mas a minha oração é silenciosa, eu e Deus. Eu respeito, mas irmãos, eu preciso falar. Na minha palavra poder. A minha palavra, ela me obriga a reconhecer aquilo que eu imagino ou tenho no coração. Eu falo, eu declaro. Por isso, sermos cheios do Espírito Santo não é, irmãos, uma possibilidade. Sim, é um requerimento para a igreja de 2025. Obrigado pela amém, pastor. Aleluia, glória a Deus. 3, 4, estão me ouvindo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um requerimento, amém? Amém. Irmãos, não adianta querer viver o impossível de Deus, vim aqui, Senhor, eu quero ter o impossível, e não ora, e não crê de coração, e não professa com a sua boca. Esta igreja de Atos 4, irmãos, eles estavam dando sangue. Pense que tudo isso, esse avivamento inicial da igreja, não tinha telão de LED, não tinha luzinha, não tinha nada, não tinha eletricidade, meu irmão. Era uma casinha, chão batido, e os irmãos chegavam ali. Por isso que, irmão, quando a gente hoje está começando o DNA, irmãos, eu rogo ao Senhor que te convença, vá participar de um DNA em nome de Jesus. Pastor, o que é o DNA? Irmãos, é reunião nas casas. É você investir a tua vida na comunhão, na unidade, para crescimento da igreja. É você dizer assim no meio da semana: Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Ser cheio do Espírito Santo envolve oração, envolve estar reunidos, porque quando a gente se reúne, quando a gente se fortalece, o Espírito Santo de Deus começa a agir e começa a overflow, ele começa a transbordar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quantos me escutam, digam amém. Olha que interessante. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Diga amém? Yes! Vou dar mais uma chance para alguns. Vamos lá. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Diga amém? Amém. Fala pela fé, irmão. Eu não creio, mas fala do mesmo jeito. Profetiza sobre a tua própria vida. E olha o que o texto fala. Cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente o quê? A palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo têm coragem de falar sobre as coisas de Deus. Pessoas vazias do Espírito Santo têm dúvidas. Pessoas que não têm a palavra no seu coração, nem acredita, mas só fica de espectador. E nós não fomos chamados para ser espectadores, nós fomos chamados para ser a igreja de Jesus, amém? Aleluia! Marcos 16, Evangelho de Marcos, diz assim: Jesus lhes disse, antes de tudo isso acontecer: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Nem vou perguntar aqui, tem alguém que não é batizado ainda aqui? Irmão, se você não é batizado, irmão, nas águas, talvez tenha um problema na sua crença. Ai, pastor, eu acho que não é necessário. Não é questão de ser necessário, é uma questão de obediência. Quem crer,
ele é e se coloca para ser batizado nas águas na sua vida adulta. Porque eu creio em Cristo e conscientemente eu quero testemunhar publicamente que eu morri para o mundo e eu nasci em Cristo Jesus. Quando chegarmos diante do grande eu sou, o que te garantizar, nossa que horrível. Senhor, ó, aqui ó, tudo português errado aqui, Jesus amado. Quem irá te garantir a tua entrada no céu? Irmão, não é dinheiro, não é boas obras, deixa eu dar uma boa notícia, não é boas obras, não é que você foi bem legalzinho nessa terra, não é nada disso, é a profissão de vida que você crê que Jesus morreu na cruz pelo teu pecado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e pela minha fé nele, sim, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, e eu tenho autoridade e confiança de entrar diante do Santo dos Santos, do grande eu sou, e viver junto com Ele para toda a eternidade. É o Evangelho, nada mais, nada menos do que o Evangelho, a nova aliança. Por isso, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Amém. Outra coisa, daí cai para o versículo que a gente começou a ler. Porque uma vez que eles oraram, foram cheios do Espírito Santo e começaram a professar a sua fé em Cristo, houve isso aqui, da multidão dos que creram, era uma só mente e vamos falar, uma mente e um coração. Vamos repetir todos juntos? Uma mente e um coração. Irmãos, aonde há unidade, aonde há o Espírito, aonde há pessoas cheias do Espírito, há unidade de mentes. Sabe esse papo de mastermind, aliança de mente, tudo isso que hoje os coaches, sim, está na palavra já, irmão, faz 2000 anos atrás. Só que há uma grande diferença. Porque esta unidade de mente não é obra humana, é obra do Espírito em nós. E daí, o que é isso, pastor? Como assim? Tem que ser todo mundo pensar direitinho, do jeito que o Senhor quer? Não. Mas todos nós precisamos ter a mesma mente em Cristo. A nossa fé e a nossa base de crença, ela precisa ser: Jesus veio, o Verbo se fez gente, morreu entre nós e vimos a glória como a glória de Deus Pai. E a nossa fé tem que ser a mesma, a nossa mente tem que ser a mesma, reconhecendo que Ele morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado, e a nossa mente tem que ter a mesma ensinamento de que eu creio que Ele ressuscitou da morte, e porque Ele ressuscitou da morte, eu tenho vida eterna pelo sacrifício dEle. O resto, irmão, é resto. Ah, mas todo mundo tem que vestir bege com a camisa branca. Eu nem sabia que era a paleta de hoje, tá? Só para deixar. Quando eu vi, essa pode saber, eu acho. Não sei. Ela sabia. Ela fez assim. By the way, ontem a gente teve uma reunião de casais maravilhosa. Se você não veio na reunião de casais, você perdeu, irmão. A gente falou sobre muita coisa bacana. A gente falou, me ajuda aí, irmão. A gente falou sobre... Não, segundo ponto, comunicação. A primeira foi... O perdão, obrigado. Ó, quem veio já aprendeu. Sobre o perdão entre o casal. Quão importante é no relacionamento. A gente falou ontem sobre a comunicação. Quão importante é a gente acentuar palavras no momento certo, como faz toda a diferença quando a gente se fala. A gente falou também sobre oração em unidade. Então, fecha aspas, se você não veio na reunião, peça perdão ao Senhor de joelhos. E próxima reunião de casais não perca, em nome de Jesus. Amém? Amém, casados? Amém. Salmo 133 fala assim: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Irmãos, só é possível essa união, e no final do Salmo 133, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, quando estamos no Espírito. Pastor, mas não vai ter problema? Claro que tem problema. A igreja é um lugar de humanos que ainda estão nessa terra, e que no seu emocional e no seu físico ainda, infelizmente, tropeçam. Mas no Espírito, irmão, você já nasceu de novo, você já é nova criatura.
Então nós, na mesma mente, olhando para Cristo, nós também temos o mesmo coração em Cristo. E se temos o mesmo coração em Cristo, vivemos essa unidade. Da multidão dos que creram, era uma só mente, era um só o coração. O coração a gente crê, porque Ele é bom, é que a gente serve nesta casa. Porque Ele me salvou, eu estou aqui rendendo ao Senhor todas as coisas. Porque Ele me salvou, eu sirvo aqui com o meu instrumento, e eu pego aqui e toco com todo o meu coração. Eu varro o chão, eu carrego as cadeiras, porque Ele me amou, eu dobro as roupas e separo todas elas para doação na boutique. Eu sirvo ao Senhor, ponto. Qualquer coisa fora disso, irmão, checa o teu coração. Eu vou ali no food court, eu cozinhei, quantas famílias cozinham no domingo, para poder servir, para poder gerar recursos para a igreja, para poder prover comunhão. Irmão, eu faço isso porque eu entendo que o amor dele me resgatou da lama do pecado, o amor dele me resgatou da perdição eterna, e eu sirvo. Esse é o coração unitário da igreja. Uma igreja não vive para si, nós não somos igreja para ser beneficiado. Se você está aqui para eu quero ser beneficiado com esse lugar, irmão, deixa eu falar uma coisa, não é o teu lugar. Nossa, pastor, queria tanto benefício aqui na GFC. O maior benefício, irmãos, nós conquistamos na cruz do Calvário. Eu e você aqui somos escravos desta graça que nos alcançou. Eu e você aqui somos apaixonados por um Deus que olhou para nós e se fez humano. Que amor é esse? Que amor irresistível é esse? Que nos salvou, nos redimiu. Por isso, esta igreja, ela precisa estar em unidade. Essa igreja, ela tem que viver esta unidade. John Stott, outro teólogo, ele fala assim: a unidade da igreja não é um luxo opcional, mas uma necessidade essencial. Por quê? Porque casa dividida não subsiste. E nós precisamos ser a mente de Cristo, o coração de Cristo, na unidade do Evangelho, para poder fazer com que Cristo seja glorificado e nós, como igreja, caminhemos para frente. Igreja tem cheiro, sabia? O perfume de Cristo, as Escrituras falam. Qual é o teu perfume? Dá o nome do perfume aí, irmão. Pelo amor de Deus, veio sem perfume? Ninguém tem perfume aqui? Hã? Blood Chanel. Hã? Outro perfume. Sephora? Obsession. Opa, isso aí é novo casado, né, irmãos? Obsession. Qual outro? Jean-Paul? Jean-Paul. Hã? Tchá, tchá. Por que você passa perfume? Para cheirar? No caso do Dani, né, é novo casamento, né, irmão? Já conquistar a esposa todo dia, né? Estou brincando. Mas todo marido e esposa tem que fazer isso mesmo. Qual é o nome do perfume? Anota aí, irmão, para a gente comprar depois. Bom. A mulher tem que ser obcecada pelo marido, amém? Nossa, irmãs, o que é isso? As mulheres têm que ser obcecadas pelos seus maridos, amém? E os maridos têm que ser obcecados por suas esposas, amém? Os homens estão mais fortes, hein? Não sei porquê. O homem falou, Mas irmãos, aleluia, é isso aí. Glória a Deus. Unidade da igreja. Sabe qual é possível? Pela bom perfume de Cristo em nós. Eu olho para o seu Eduardo, sou apaixonado por ele. Verdade. Por quê? O que ele dá para mim? O que eu dou para nada? A gente é apaixonado pelo amor de Cristo em nós. E eu olho ele com olhos de Cristo. E eu amo a ele como Cristo amou ele. Irmãos, tem que ser essa a vida da igreja. É mudança, é metanoia, é mudança de estilo de vida, mudança de lentes. Terceira e última coisa, a igreja unida, ela segue o texto. Ela é chamada para viver isso que eles falam aqui. Eles se dão assim, unidos, creram e era uma mente, um coração. E agora o grande que, para a gente ir para o final, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse.
mas tudo lhes era. A palavra diz que tudo era. Compartilha, lá está diferente. Peguei outra versão, que coisa. Compartilhavam tudo o que? Irmãos, nós somos mordomos de Deus nessa terra. Tudo que Deus nos dá na mão não é para uso exclusivo nosso. Nós temos sim que usar e desfrutar. Né? O obreiro é digno do seu salário. É digno que a gente desfrute. Mas deixa eu dar uma informação para você. Quantas pessoas que gostam de consagrar as coisas que compram, adquirem ao Senhor, levanta a mão. Você lembra o que aconteceu com aquele menino, com 5 pães e 2 peixinhos, que consagrou ao Senhor tudo que ele tinha? Partiu e multiplicou e dividiu e deu para todos. A ideia, irmãos, da igreja primitiva é que tudo que eu tenho é meu, sim, mas não é exclusivo meu. Porque se há necessidade na igreja, eu quero o quê? Compartilhar. O pastor, depois de 5 anos com uma van, 2014, né? Vanzinha tadinha, uma benção aquela van. Está a mão do Rodrigo, se o Rodrigo está aí. Comprou de minha van. Eu falei, Jesus, está abençoado essa van. É ungido, irmão. Tanto que carregou já coisa. Daí o pastor tirou um carro novo agora, 3 meses atrás. Fui lá e chama um carro novo. Glória a Deus, tem uns irmãos que vibram. Glória a Deus, beleza, aleluia. Irmão, se precisar esse carro para qualquer coisa, eu te dou a chave dele e vai usar. Se precisa carregar coisa no carro, eu vou carregar. Se precisa levar 10 irmãos na vida, eu vou levar. Porque o carro, irmãos, é um meio de transporte apenas. Mas ele é para glorificar a Deus. Tem irmão que compra carro, não toca, só eu dirijo. O porta-mala vai carregar coisa, o irmão já abre varrendo, antes de usar. E daí fica aquela cara de dó, que vai botar uma caixa de comida no porta-mala novo dele. Meu Deus! Irmãos, não há nenhum mal em ter nada novo ou ter muitas coisas, e glória a Deus, a nossa oração é que você prospere. Quantos querem prosperar financeiramente aqui? Digo amém? Mas, lembre-se, se você é igreja, se você ora, se você é cheio do Espírito Santo, se você proclama o Evangelho, seu coração está em Cristo, tudo que é meu não é exclusivamente meu, porque é para a glória de Deus. Por isso eu uso tudo que eu tenho para dar honras e glórias ao Senhor, e esse é o espírito da igreja primitiva. Por isso que o texto fala, ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus no coração, ele é rei em repartir. Ele é rei em doar. Ele é rei em falar assim, irmão, eu tenho aqui uma panela, usa. Eu tenho aqui, irmão, esse casaco é para emprestar, usa. A gente vem de uma cultura, talvez, que a escassez é tão grande, aonde tudo que eu tenho é patrimônio meu, aonde tudo que eu tenho é status, aonde tudo que eu adquiro foi com meu suor. Mas quando a gente entra no reino de Deus, meu irmão, a história é outra. O padrão é outro. E essa igreja, que eu quero que vocês a cada dia aprendam a ser e sejam efetivamente. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o reino dos céus, a serviço do próximo. Irmãos, quando a gente perde esta visão, a gente deixa que a bênção de Deus fique em algum lugar, porque a gente começa a se tornar uma pessoa egoísta, a gente começa a se tornar uma pessoa mesquinha, a gente começa a se tornar uma pessoa que só olha os nossos próprios interesses. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim, há quem dê generosamente, e olha que promessa linda, e vê. Vamos ler tudo juntos aí? Ok. Se eu perguntar para você, quem quer aumentar as suas riquezas? Eu! Quem quer dobrar na bolsa de valores? Eu! Quem quer que o Bitcoin, whatever que seja,
saia de X para 3X. Mas na hora de dar generosamente, não, mas aí não, né? Pô, pastor, é assim. Entende o princípio? Porque a única coisa que Deus considera outro Deus na Bíblia é mamon, o dinheiro. E aqui não está exclusivamente falando sobre dinheiro, dá tudo. Dá dinheiro, dá tempo, dá serviço, dá adoração. Irmão, se quer verdadeiramente que Deus te use, dê generosamente. Dê dinheiro também, generosamente, mas dê tudo generosamente. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, a vida de generosidade é uma vida de uma igreja cheia do Espírito Santo que ora, que busca a Deus. Eu amo a GFC, sabe por quê? Porque essa aqui é uma igreja generosa. Está vendo esse teto pintado de preto? Olha para cima assim, bonito, tudo certinho. Generosidade de irmãos que generosamente dedicaram horas e horas e horas para que a gente tivesse um ambiente legal. Vendo aquelas portas construídas? Generosidade de pessoas que entenderam o que é generosidade, de doar horas e horas e sangue. A gente pagou as contas no mês passado, diga glória a Deus. Aleluia. Generosidade da igreja que contribuiu generosamente. Irmãos, vida generosa, irmãos, é vida de doação. Dinheiro também, mas de todas as áreas. Porque quem não doa, cai na pobreza, diz o texto. Eu estou pobre de amor, doe mais amor. Eu estou pobre de relacionamentos, me sinto isolado. Então, doe o seu tempo para investir em relacionamentos. Ligue para alguém, marque um café com alguém, chame na tua casa para um almoço com alguém. Faça você a tua parte. Não espere, irmão, colher sem plantação. A minha esposa faz tempo que não dá a mão para mim. Dê você a mão para ela. O meu esposo não disse que me ama, por isso eu não falo para ele que eu amo ele. Seja você o crente da história. Diga amor. Fale assim, vamos repetir todo mundo junto. Amor, eu te amo. Agora só olharam para mim, né? Tá fácil, né, irmão? Amor, eu te amo. Vou dar um desafio agora para quem está com o marido e com a esposa do lado. Olhar para ela e diga assim: amor, eu te amo. Você vai ver como o teu domingo à tarde vai ser muito mais agradável, meu irmão. Para a gente fechar, uma vida de oração, uma vida de ser cheio do Espírito Santo, uma vida aonde a gente tem a mesma mente, o mesmo coração no Evangelho, uma vida que é generoso em todas as áreas da sua vida. E o final do versículo que a gente leu no começo, lá em Atos 4, eu vou ler tudo novamente, para a gente fechar lembrando de tudo isso. Da multidão dos que creram, era uma somente um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. E daí fecha assim, olha que lindo, irmão. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Irmão, se há algum testemunho que eu e você precisamos dar na nossa vida cristã, é dizer assim: Jesus, fale Jesus, ressuscitou. Não é assim, nossa irmão, olha que legal, comprei um carro novo, Deus é bom. Glória a Deus pelo carro novo, irmão. Comprei minha casa, a gente se alegra com a vitória um dos outros. Mas o testemunho da igreja não é bens materiais, não é prosperidade nessa terra. O testemunho da igreja de Cristo é que Jesus ressuscitou, e Ele é a razão da nossa fé, aleluia! Glória a Deus! É Ele, para Ele todas as coisas. Eu preciso declarar
Qual foi a última vez que você botou no teu Instagram? Jesus ressuscitou. Ele vive em mim. Ele é o meu tudo, como diz aquele comediante, né? Lembra aquele chartezinho? Todo mundo viu isso, né? Perguntaram para o crente, ele é meu tudo. Eu falei, é tudo mesmo, tudo mesmo. Mas você conhece? Não, mas ele é meu tudo. Mas você já leu a Bíblia? Não, muito grande. Nossa, não entendo nada. Mas como ele é teu tudo e você não lê o que ele diz? Você não compreende o que ele diz? Então ele não é o teu tudo, irmão. Ele é só uma ideia de tudo para satisfazer você mesmo. O tudo é Cristo em nós. É a palavra da verdade no nosso coração. Uma mente, um coração, um propósito, uma generosidade, um serviço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ressuscitou e vivo está. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Com grandioso poder, aleluia. Os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre ele. Irmãos, a graça de Deus é o perdão imerecido, é a nova aliança. Eu quero te desafiar essa semana a você ser uma testemunha viva do Deus que você crê. Eu quero te desafiar a semana a você ser um porta-voz do Jesus ressurreto. Quantos gostam de desafio aqui? Levanta a mão. Metade está assim. Mas olha que desafio bom. Quantos tem? Conta no Instagram aqui, levanta a mão. Bom, pode mentir também junto, né, irmãos? Tem Instagram? Tem. Tem Facebook, qualquer coisa. Dá meu telefone aqui. Dê meu telefone. Não está aqui, tá bom. Eu ia mostrar como é que faz. Aqui. 4%, já gastei tudo a tua bateria. Você vai pegar essa ferramenta de Deus sobre a tua vida. Você vai abrir a câmerazinha assim. Não precisa ser ao vivo e a cores. Daí você vai se olhar na tela. Limpa. Daí você vai olhar para a tela assim, com a igreja toda assim, não, mas a tua casa. Você vai apertar no REC, você vai falar assim, olha, meu nome é André Loyola Siqueira, para honrar meu pai, né? Tem que falar. E eu creio em Jesus, Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele é a razão da minha vida. Só para você saber. Deus te abençoe. Faça um videozinho assim, irmão. Professa a tua fé em Cristo Jesus, que ressuscitou e vive. Se Ele é a tua razão, que o Senhor possa ser anunciado através da sua vida. E não esqueça, marque o nosso nome, marque a igreja, marque os pastores, só para a gente saber, para a gente replicar. Sabe o que acontece? Você vai se surpreender do que Deus irá fazer com 15 segundos de vídeo teu, testemunhando do que Jesus é para a tua vida. Amém? Vamos cantar uma canção em nome de Jesus? E depois a gente vai orar e partir.